Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje Deus pediu para que eu falasse uma coisa para vocês, então eu vou obedecer, tá bom? Nem ia gravar nada, mas vamos obedecer. Então, eu vim falar sobre o medo, né? Por diversas vezes nós temos o medo nos paralisa, mas ao mesmo tempo o medo nos traz, como eu falo, ele nos tira de algum risco, né? Então muitas vezes o medo ele é bom, só que na maioria das vezes o medo não é bom. Na grande maioria das vezes o medo ele é ruim. Eu falo isso por experiência própria. Eu vivi muito e muito tempo com medo e não foi bom para mim. Eu tive medo de fazer isso que eu faço hoje, né? O medo me paralisava. Eu achava que eu não tinha capacidade de fazer o que Deus me chamou para fazer. E muitas vezes esse medo acaba deixando a nossa vida parada. Quem aqui não teve medo do coronavírus, né? Quem ainda não tem esse medo? Muitas pessoas. Eu vou ser hipócrita se eu falar para vocês que eu não tive medo nenhum. Eu tive medo, mas foi um medo tão superficial que eu não fui paralisada. Deus não permitiu me paralisar, mas sim avançar nesse período. Então o que eu tenho a dizer para vocês, cada uma de vocês que estão aqui, que entraram, que essa palavra é para vocês. Independente do que vocês vão fazer, não tenham medo. O meu maior temor era fazer o que eu faço hoje. Inacreditável. De gravar uma live, de gravar um vídeo, entrar ao vivo em qualquer plataforma. Eu sempre tive medo, mas hoje eu não tenho mais. Hoje eu sou liberta disso, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu insisti e fui mais forte que o medo. O medo não me venceu mais. Então eu pude prosseguir, tá bom? Vou ler uma passagem para vocês aqui, que fala sobre o medo, que fica em Mateus 14, 26, tá? E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma? E de todo medo eles gritaram. Então é o seguinte, todos nós temos o medo ou de algo que seja físico, né? Nossa, eu tô vendo uma coisa, que medo daquilo, uma coisa que seja fora da nossa realidade. Ou então nós temos medo do que não vemos, tá? Os discípulos tiveram medo de Jesus andar sobre as águas. E foi um medo real, né? Quem consegue conter uma coisa dessa? Nossa, eu tô vendo um fantasma. Que medo. E existe o medo onde a gente não vê. É um medo que a gente não consegue localizar. Mas que nos paralisa muito mais do que se for um medo que a gente está vendo. Porque se for, por exemplo, no caso, né, deles acharem que é um fantasma, eles vão ali ter o medo. E logo em seguida, depois que passar aquilo, passou. Só que se for um tipo de medo onde eles precisam fazer algo, mas eles têm o medo que depois foi andar sobre as águas, aí já complica. Por quê? Porque se esse medo ele continuar, corre o risco o quê? Da gente paralisar e a gente afundar e não seguir no que a gente precisa seguir. Entendeu? Então, o que eu tenho para dizer para você é que se você tem medo, enfrente ele. A não ser que seja uma coisa ruim, tá? Que se for para alguma coisa ruim, para por aí, porque o medo ele tá te avisando que é melhor você não prosseguir. Agora, se for uma coisa que de toda forma vai fazer bem para você ou vai fazer bem para alguém, enfrenta esse medo, corre atrás, não deixa de maneira nenhuma que isso te paralise. Porque isso não vem de Deus, tá? O medo, muitas vezes, a maioria das vezes, o medo não vem de Deus. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu tenho medo de fazer isso aqui, eu não vou fazer, porque não é de Deus.
Muitas vezes é o inimigo colocando na nossa cabeça que não é pra gente fazer. Eu vivi isso por muitos anos na minha vida. Então não permita viver isso. Não permita. Seja você a transformadora, a pessoa quem vai fazer a diferença na vida de alguém. Tanto no seu trabalho, tanto no que você for fazer. Seja a diferença. Não permita que o medo te atrapalhe. O medo não pode te atrapalhar e nem te paralisar, tá bom? Eu vim aqui com essa palavra breve que Deus me revelou e logo mais eu vou gravar mais para vocês, vou gravar mais vídeos, tá bom? E em relação à página de empreendedorismo que a gente tem, que é essa página aqui, eu estou à disposição de vocês, meninas, como eu já disse em outros vídeos. Eu amo empreender, eu amo, isso é uma paixão para mim. Eu fiz várias coisas na minha vida já que são incontáveis. Então de tudo eu sei um pouquinho, eu sei onde tem os fornecedores. Então se você pensa em empreender, você pensa em começar algo, conta comigo, tá? Me chama aqui no particular, eu vou te ajudar, vou te dar dicas, vou te dar ideias. Se você tem no seu coração, arde no seu coração essa vontade de empreender, empreenda. Empreenda e se precisar de ajuda eu estou aqui, tá bom? Gente, então é isso. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês, meninas. E se você assistir depois, é Deus falando da mesma forma, tá bom? E que se você sentir no seu coração de fazer algo, fazer a diferença, conta comigo, tá bom? Um beijão, gente. Fica com Deus. Até mais.